A gente já começa com um ponto muito relevante. Responder se o homicídio é crime hediondo ou não. Eu já te digo que, como quase tudo no direito, a resposta é depende. Então, ao longo desse bloco, ao longo dessa aula, o nosso objetivo é responder, analisando o crime de homicídio em todas as suas modalidades, se há hediondez ou não neste delito. Aparece na sua tela o artigo 121 do Código Penal, que traz o delito de homicídio simples. A conduta é matar alguém, pena reclusão de 6 a 20 anos. Então, a conduta de matar, prevista no artigo 121, com reclusão de 6 a 20 anos, a princípio é analisada sob a modalidade simples do delito de homicídio, com pena de 6 a 20 anos de reclusão. Em se tratando de homicídio qualificado, a gente vai ver que a pena é de 12 a 30 anos de reclusão. Agora, a nossa preocupação ao longo desse bloco é verificar dentre as modalidades de homicídio, seja ela a modalidade simples, seja a qualificada ou ainda o caso do homicídio privilegiado, se essas hipóteses constituem crime hediondo conforme o que está disposto na Lei 8.072 de 90. A pergunta central do nosso bloco, portanto, é: o homicídio é crime hediondo? E a resposta é depende. Vamos ver então o que diz a Lei 8.072 de 90 sobre isso. No seu artigo 1º, inciso 1, essa lei traz uma redação muito importante para a gente chegar à conclusão sobre a hediondez ou não do delito de homicídio. O artigo 1º da Lei 8.072 de 90 diz: são considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Consumados ou tentados. 1. Homicídio, artigo 121. Quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado. Artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. É o que diz a Lei de Crimes Hediondos. Diante dessa redação, o que a gente já pode extrair? Analisando a parte final desse inciso 1, temos, a princípio, uma certeza. O homicídio qualificado é crime hediondo. Pelo menos esta é a regra geral que a gente vai aprender. Em se tratando de homicídio em que incida alguma qualificadora, a hediondez está configurada como regra geral. A gente vai ver daqui a pouco a exceção. E na parte inicial, o homicídio vai ser considerado como hediondo quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que por um só agente. Qual é o meu raciocínio lógico? Se a parte final do artigo 1º, inciso 1 da Lei de Crimes Hediondos já está dizendo que o homicídio qualificado é hediondo, e a parte inicial está dizendo que também é hediondo o homicídio praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que por um só agente, só posso concluir que esse homicídio referido na parte inicial do inciso 1 é o homicídio simples. Significa então o seguinte: pela redação, pela interpretação que temos na Lei 8.072 de 90, a hediondez se configura quando o homicídio é qualificado ou ainda quando o homicídio é simples, praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que por uma só pessoa, ainda que por um só agente. É o que a gente conclui afinal. E a partir dessa redação, eu tenho que definir a hediondez do homicídio na modalidade simples, o homicídio quando privilegiado e o homicídio quando qualificado. Considerando a modalidade simples, o que nós vamos ter? O homicídio simples, em regra, não é hediondo. Será hediondo somente se praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que por uma só pessoa. Essa é a regra que eu vou levar para o homicídio simples, não sendo hediondo, porém, havendo hediondez quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que por uma só pessoa. Essa situação
da atividade típica de grupo de extermínio vai ensejar o que nós chamamos de homicídio condicionado, ou seja, a situação em que a hediondez do homicídio fica condicionada à atividade típica de grupo de extermínio, ainda que o crime seja executado por um só agente. Vinícius, ok, então eu já sei que o homicídio simples, como regra geral, não é hediondo, mas a hediondez vai ocorrer quando o crime é praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que por uma só pessoa. Mas agora a indagação. Para o reconhecimento dessa atividade típica de grupo de extermínio, será que é necessário haver quesitação no tribunal do júri? Será que no júri eu preciso que os jurados reconheçam essa atividade típica de grupo de extermínio para, uma vez reconhecendo, o homicídio ser considerado como hediondo? A resposta é positiva. Isso porque essa atividade típica de grupo de extermínio é causa de aumento de pena no homicídio. E sendo uma causa de aumento de pena, ela deve ser submetida aos jurados para quesitação. A gente tem essa causa de aumento no artigo 121, parágrafo 6º. Olha o que diz o 121, parágrafo 6º. A pena é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado por milícia privada sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Enfim, sendo o grupo de extermínio aquele que, de certa forma, participou, os membros desse grupo participaram da prática do homicídio, mesmo que um só tenha executado o delito, se esse é o contexto da prática do crime, vai haver quesitação no tribunal do júri. Beleza, vai haver quesitação, já sabemos disso. Uma vez quesitado e os jurados reconhecendo, o juiz então procederá ao aumento de pena de 1/3 até metade, isso na terceira fase da dosimetria da pena, e por consequência lógica, no âmbito da execução penal, vamos ter a aplicação da Lei 8.072 de 90, com todos os obstáculos previstos na Lei de Crimes Hediondos sendo aplicados a esse crime de homicídio simples em atividade típica de grupo de extermínio, havendo reconhecimento pelos jurados. Agora, a crítica que é feita pela doutrina sobre essa situação. Será que na prática, na vida real, um homicídio praticado em atividade típica de grupo de extermínio vai ser mesmo simples? Ou a lógica indica que, se o homicídio é praticado em atividade típica de grupo de extermínio, o natural é que seja um homicídio qualificado? Essa é uma crítica que você encontra em praticamente todos os manuais de direito penal. Existe um consenso na doutrina de que no plano abstrato vai ser possível que exista um homicídio simples em atividade típica de grupo de extermínio. Basta que no tribunal do júri os jurados não reconheçam nenhuma das qualificadoras do parágrafo 2º, mas reconheçam o grupo de extermínio como o contexto da prática do crime. Beleza, no plano abstrato sim. Na vida real, no plano concreto, é muito difícil se cogitar que um homicídio em atividade típica de grupo de extermínio não tenha também alguma qualificadora do parágrafo 2º. É natural que a atividade de grupo de extermínio ela seja realizada por motivo torpe, por exemplo, se esse grupo de extermínio persegue determinado grupo étnico, pessoas de determinada religião, isso já seria um motivo torpe para se matar. Recurso que dificultou a defesa da vítima, que é outra qualificadora e que normalmente é o modus operandi do grupo de extermínio quando pratica o crime. Perceba então que dificilmente no plano concreto vamos ter um homicídio em atividade de grupo de extermínio que seja simples, porque naturalmente alguma qualificadora irá incidir. Todavia, no plano abstrato, vai ser possível que isso aconteça, se no tribunal do júri os jurados não reconhecerem qualquer das qualificadoras e reconhecerem a atividade típica de grupo de extermínio. O crime então será considerado como hediondo. E aí, já sabendo qual é a situação do homicídio simples, eu quero agora passar para a figura do homicídio privilegiado. Será que o homicídio privilegiado é hediondo? E aí o que nós temos?
Homicídio privilegiado não é hediondo em nenhuma circunstância. Não é hediondo em nenhuma circunstância. E esse homicídio privilegiado é aquele que está no artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal. Aparece aí na sua tela o 121, parágrafo 1º. O que a gente tem no homicídio privilegiado? Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Havendo qualquer dessas três circunstâncias, o motivo de relevante valor social, o motivo de relevante valor moral ou o domínio de violenta emoção, logo em seguida uma injusta provocação da vítima, a redução de pena é de 1/6 a 1/3, e havendo o reconhecimento do privilégio pelos jurados no tribunal do júri, não há que se falar em hediondez. Então, reconhecido o privilégio, não há que se falar em hediondez. Vinícius, e se esse privilégio ele estiver conjugado com alguma qualificadora? Os jurados reconheceram o privilégio e reconheceram também qualificadora. É possível que o homicídio seja, ao mesmo tempo, privilegiado e qualificado. A doutrina vai chamar isso de homicídio híbrido, quando tem qualificadora e privilégio também. Mas veja, muito cuidado. Como todos os privilégios do parágrafo 1º são de natureza subjetiva, dizem respeito ao motivo do crime, quando tiver privilégio do parágrafo 1º, a conjugação com qualificadora vai exigir a objetividade da qualificadora. A qualificadora deve ser de natureza objetiva, quando existe reconhecimento do privilégio para que eu tenha o homicídio híbrido, ou seja, privilegiado e qualificado ao mesmo tempo. E aí, havendo homicídio híbrido, privilegiado e qualificado ao mesmo tempo, a jurisprudência já de longa data, tanto do STF quanto do STJ, vai dizer que não há hediondez. Não há hediondez quando o homicídio for privilegiado e qualificado ao mesmo tempo. Com isso, qual é a conclusão a qual eu chego? O homicídio privilegiado não é hediondo em nenhuma circunstância, mesmo que haja incidência de alguma qualificadora. E aí, a última hipótese que a gente vai ver de hediondez diz respeito ao homicídio qualificado, que aparece aí na sua tela. Homicídio qualificado, em regra, é hediondo. Pena 12 a 30 anos de reclusão. A exceção é exatamente o homicídio qualificado privilegiado, que é o homicídio híbrido. Ocorre quando a qualificadora é de natureza objetiva, ou seja, quando diz respeito a meios e modos de execução. A qualificadora objetiva é exatamente aquela que diz respeito a meios e modos de execução. E aí a gente vai ver agora quais são as situações, as qualificadoras, que vão fazer do homicídio um crime hediondo. Homicídio qualificado, em regra, é crime hediondo, exceto quando houver incidência de privilégio. Vamos ver as qualificadoras do homicídio qualificado. Se o crime é cometido, se o homicídio é cometido, 1. Mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Qualificadora subjetiva, o inciso 1, porque diz respeito ao motivo do crime. Inciso 2, por motivo fútil, também qualificadora subjetiva, relacionada ao motivo. O inciso 3 está ligado aos meios de execução, é qualificadora objetiva, isto é, com emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. O inciso 4 diz respeito a modos de execução, também qualificadora objetiva, crime praticado à traição, de emboscada ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. O inciso 5 diz, para assegurar a execução, ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Isso é um motivo do crime, portanto, qualificadora subjetiva. O inciso 6 é o que trata do feminicídio, crime contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. E quanto ao feminicídio, o STJ diz que a qualificadora é objetiva. O inciso 7, que é o chamado policídio ou homicídio funcional,
crime contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição. Temos aí uma qualificadora, segundo a maioria da doutrina, de natureza subjetiva, a qualificadora do policídio. E aí, entendendo todas as hipóteses de qualificadoras no delito de homicídio, sabemos então que o homicídio qualificado é crime hediondo, exceto se houver alguma conjugação com privilégio. E para ter essa conjugação, eu repito, a qualificadora tem que ser de natureza objetiva, dizendo respeito aos meios e modos de execução. E aí a gente vai ter os incisos 3, 4 e 6, que quando conjugados com algum privilégio do 121, parágrafo 1º, não vai haver hediondez. E aí, para fechar, resumindo o nosso primeiro bloco, o que temos então quando lhe for perguntado se o homicídio é crime hediondo? O homicídio simples, em regra, não é hediondo e será hediondo quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que por uma só pessoa. O homicídio privilegiado nunca é hediondo, enquanto o homicídio qualificado, em regra, é hediondo, e não será hediondo quando qualificado e privilegiado ao mesmo tempo, isto é, quando for um homicídio híbrido. Muito importante, então, esse bloco, essa nossa aula acerca da hediondez do homicídio. É o primeiro tema de relevo no nosso curso de parte especial. Veja que se você for perguntado se o homicídio é crime hediondo, a pergunta não é tão fácil assim de ser respondida. É importante saber todos esses detalhes em relação ao delito. No nosso próximo bloco, a gente vai falar do delito de feminicídio. Muita coisa importante para falar sobre o 121, parágrafo 2º, inciso 6 do Código Penal. Até lá!